Olá, meu nome é Vitório Nardim. Estou hoje apresentando o meu trabalho para a cadeira de Máquinas Marítimas da FURG, em parceria com meu colega Nicolas Vanucci Nadalin. Nós desenvolvemos a especificação de uma planta propulsiva com sistema de regeneração para uma embarcação de carga. Os problemas que nós devemos resolver nesse trabalho são basicamente 13. Nós devemos especificar um hélice da série B para o navio, depois nós devemos especificar um motor de ignição por compressão de baixa rotação para esse navio. Depois temos que fazer uma série de cálculos, como da eficiência total de integração do casco, vazão máxima do casco hélice motor, vazão máxima de água de arrefecimento no pós-resfriador, temperatura máxima teórica do cilindro no motor de ignição por compressão de baixa rotação, temperatura de descarga dos gases do motor de ignição por compressão de baixa rotação, vazão máxima dos gases que passam pela turbina do turbocompressor, potência gerada no gerador elétrico do sistema de recuperação, vazão máxima de água de arrefecimento no condensador do sistema de recuperação, que é uma planta de vapor, né, uma turbina a vapor, a potência consumida pelo motor elétrico que aciona a bomba desse sistema de recuperação, a eficiência do sistema de recuperação e a eficiência total, levando em conta a propulsão e o sistema de recuperação. Eu não posso me prender muito por causa do tempo, mas aqui nessa figura nós podemos ver a planta de potência combinada, né? Do lado esquerdo nós temos um motor diesel de baixa rotação acionado por um tubo compressor. Em seguida nós temos a conexão do sistema de propulsão com o sistema de recuperação através do gerador de vapor, onde os gases de exaustão do motor diesel são utilizados para acionar uma planta de vapor. A água líquida é transformada em vapor, em seguida esse vapor sob alta pressão e temperatura passa por uma turbina a vapor, essa turbina retira a energia do vapor da água, transforma em energia mecânica, através de caixa de redução aciona um gerador elétrico, que por sua vez produz energia elétrica, uma potência elétrica. A potência elétrica líquida desse sistema de recuperação deve levar em conta a potência elétrica consumida pelo motor elétrico de acionamento da bomba. Então, eu já vou adiantar isso, mas será desenvolvido mais adiante. Enquanto o motor diesel ele é acionado pelo turbocompressor e o ar que entra no compressor deve ser resfriado antes de entrar no motor. Trata-se de uma análise de ar padrão, onde a gente vai considerar que a mistura de gases, de combustão e tudo, possui as características do ar, como gás ideal. O problema tem muitos dados de entrada, como coeficiente de resistência total, coeficiente de esteira, coeficiente redutor de força propulsiva. Basicamente, número de hélices, número de motores, considerar a limpeza do casco a cada 3 anos e outras mais informações sobre distância entre perpendiculares, calado de popa, calado de proa, boca do navio, comprimento da linha d'água, são diversas as informações. Para ser bem sistemático, o coeficiente de resistência total foi utilizado para calcular uma resistência total ao avanço, assim como nós utilizamos o método de Holtrop para calcular a resistência total ao avanço. Ao comparar o resultado dessas duas resistências, nós notamos que os valores estão muito perto e eles constam na planilha de cálculos do presente trabalho, enviada junto com o relatório. E o valor escolhido foi o obtido pelo método de Holtrop por parecer ser mais completo, considerando mais variáveis, né? 1.403.483 newtons. A partir da resistência total, considerando o coeficiente redutor de força propulsiva, podemos calcular a força propulsiva necessária para manter o navio na velocidade de serviço e considerando o coeficiente de esteira, nós fomos capazes de calcular a velocidade de avanço, que representa a velocidade com que a água chega no hélice, encontra o hélice, né? Que ela é utilizada para calcular umas potências no hélice.
A especificação do hélice foi feita pelo diagrama de água aberta, pode ser feita através da escolha de uma rotação ou então da escolha de um diâmetro para o hélice. Nós resolvemos seguir o caminho da escolha de um diâmetro, pegando um valor de 75% do calado de popa. Com o valor do diâmetro, nós somos capazes de calcular a curva KTJ ao quadrado, que uma vez sobreposta sobre as curvas de KT e KQ dos diferentes propulsores contidos na bibliografia disponibilizada, fomos capazes de encontrar aquele que melhor se adequa às necessidades da embarcação. O escolhido foi um de 4 pás, com uma razão de área de 0,75. A razão de passo ótima encontrada foi de 1, a eficiência em água aberta ótima de 0,618, J ótimo 0,664, KT ótimo 0,2 e o KQ ótimo de 0,338. E a seguir foi feita a análise da cavitação no hélice, primeiro pelo método de Keller, que indica uma razão de área mínima de 0,57, que ao comparado ao valor escolhido de 0,75, indica que nós não nos precisamos preocupar muito com a cavitação, e seguida com o método de Burwell, um pouco mais complexo, onde nós precisamos obter a rotação do hélice, o que vai ser um dado importante ao longo do projeto, então deve ser calculado de qualquer maneira. E o método de Burwell faz com que a gente identifique um ponto dentro de um diagrama. Nesse diagrama ele contém uma linha de limite inferior para a cavitação e uma linha de limite superior. O propulsor escolhido ficou acima da de limite inferior, abaixo da de limite superior, inclusive ficou abaixo da linha de 2,5%. O que significa que o hélice está de acordo, o funcionamento padrão. Agora partimos para a especificação do motor, porém primeiro devemos calcular as eficiências, as potências ao longo da cadeia propulsiva. Começamos pela potência efetiva, calculada com o valor da resistência total ao avanço e a velocidade da embarcação. Em seguida, a potência propulsiva, calculado através da velocidade de avanço agora e da força propulsiva necessária. Com a eficiência ótima obtida no diagrama de água aberta, nós podemos calcular a potência do hélice em água aberta, em seguida a potência dele quando realmente instalado na embarcação, a potência total entregue para um hélice, no caso é a mesma da potência do hélice, em seguida a potência no eixo do hélice, considerando as perdas nos mancais, como não há caixa de redução, é igual à potência no freio do motor. Essa potência no freio do motor vai ser um dado muito importante na hora da especificação do motor. Como diz aqui, nós devemos, antes de entrar no catálogo da MAN Energy Solutions, nós devemos calcular a Specified Maximum Continuous Rating, tanto para a rotação quanto para a potência. Isso é feito considerando uma margem de mar, que seria, e uma margem de motor, que são margens necessárias para que o motor que a gente escolha tenha uma reserva de potência para picos de carga, condições de mares severas, de mares severos, manobras, ou seja, esse Specified Maximum Continuous Rating é uma margem que deve ser colocada nos valores obtidos para que o motor tenha uma reserva de segurança. Basicamente é isso. Sabendo qual a potência máxima que o motor desenvolve e qual que a gente realmente vai usar, a gente consegue saber a porcentagem de potência que a gente vai utilizar desse motor. O valor obtido, 80% da carga máxima, e o relatório do motor nos fornece diversos dados, como a rotação nessa porcentagem,
consumo específico de combustível, quantidade de gás de exaustão, capacidade de produção de vapor. O relatório também nos dá o poder calorífico inferior do combustível, a quantidade de ar que entra na admissão do motor. São diversos os dados. Então aqui temos a representação do cálculo da eficiência total de integração do casco hélice-motor, igual à potência efetiva do navio sobre o poder calorífico da combustão. Devemos calcular a vazão máxima de combustível obtida a partir desse Specific Fuel Oil Consumption. Vazão máxima de água de arrefecimento no pós-resfriador, feita através de um balanço de energia no pós-resfriador. E considerando uma compressão isentrópica e depois uma eficiência isentrópica para o compressor, para obter as características do ponto 2. A temperatura máxima teórica do cilindro dentro do motor, ele é calculado numa análise de ar padrão, né? Considerando o ar como um gás ideal. E a quantidade de calor fornecida durante a combustão, levando em conta uma eficiência da câmara de combustão e uma eficiência de entrada de calor. Chega-se ao resultado de uma temperatura máxima teórica dentro do cilindro de 1585 Kelvin, o equivalente a 1312 graus. A temperatura de descarga dos gases leva em conta a temperatura máxima teórica dentro do cilindro, a razão de corte de combustível e a razão de compressão, além dos calores específico e latente. O resultado teórico: 552 Kelvin, 278 graus, o que equivale a 278 graus. Quando comparado com o valor obtido no relatório, um erro de 10%. Vazão máxima de gases que passa pela turbina. É necessário lembrar que a saída dos gases de exaustão, né, os gases de exaustão do motor, eles se dividem entre uma válvula de expansão e a turbina do turbocompressor. Balanço de energia, eficiências isentrópicas, lembrando que o eixo da turbina e do compressor são os mesmos. É possível chegar nessa vazão máxima de gases. A potência gerada pelo gerador elétrico da turbina a vapor, considerando agora a capacidade de produção de vapor de 80% da carga máxima do motor, é um dado entregue, considerando uma pressão 1 de 7 bar e fazendo presumindo que a pressão de saída da turbina é de 0,06 bar. Depois de feitas assumir esses valores, é necessário também assumir o valor das eficiências, da caixa de redução, do gerador elétrico, a mecânica da turbina a vapor, a isentrópica da turbina. A gente é capaz de calcular a potência elétrica no gerador elétrico. Com essas entalpias calculadas anteriormente, nós somos capazes também de calcular a vazão máxima de água de arrefecimento no condensador, sabendo que a água de arrefecimento entra a 25 graus e sai a 35 graus. É um balanço de energia para o condensador. A potência consumida pelo motor elétrico, lembrando que esse motor elétrico é o que aciona a bomba, né? Também é calculada através das entalpias. E a possibilidade do sistema suprir a demanda de eletricidade. Ela não é verdade, mas a potência gerada no sistema de recuperação, ela está na casa dos 60% de toda a potência elétrica consumida a bordo, o que é algo significativo. A eficiência do sistema de recuperação do calor residual dos gases é basicamente aquilo que se deseja pelo aquilo que se gasta para obter o que se deseja, né? Então, o que se deseja é a potência elétrica líquida
E o que se gasta para isso é a variação de entalpia entre a saída e a entrada do gerador de vapor. A eficiência total da planta de potência combinada leva-se em conta aquilo que se deseja pelo aquilo que se gastou. Agora, nesse caso agora, aquilo que se deseja, além da potência elétrica líquida no sistema de recuperação, também tem a potência efetiva, que é aquela que considera o deslocamento do navio na velocidade de serviço. E o que se gastou para isso foi a queima do combustível dentro da câmara de combustão. Gostaria de agradecer pela atenção, pedir desculpa pela velocidade em que eu estou falando, porém estou chegando no meu limite máximo de 16 minutos. Não tive tempo de apresentar o relatório, o manuscrito e as tabelas também. As tabelas aqui, feitas do cálculo. Aqui tem todos os cálculos, estão sendo enviados junto com essa apresentação. Obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.